Graça e paz a todos e a todas. Nós estamos aqui para responder a uma pergunta de um aluno do CEPAD, da nossa turma de pastores, e a sua pergunta é muito bem-vinda. Você pergunta e a gente, com a graça de Deus, procura responder. Então, o pastor Daniel, ele nos perguntou o seguinte, esse texto aqui: levando consigo a Pedro, Tiago e a João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Então ele me perguntou se Jesus foi orar porque estava triste, angustiado, com pavor, ou se não. Por quê? Se foi por isso. A resposta é uma resposta dupla. Primeiro, naquela época havia uma crença entre os gregos, lembrando que a cultura grega era a cultura dominante no mundo, que influenciou até mesmo o judaísmo. Na cultura grega, as pessoas achavam que os deuses vinham à Terra, mas não eram homens de verdade. Eram deuses, travestidos de ser humano. E dentro dessa filosofia, havia uma seita que invadiu o cristianismo, chamada de gnosticismo. E dentre os gnósticos tinha um ramo chamado de docetista, do verbo dokel. O docetismo negava o corpo de Jesus Cristo e a sua humanidade. Então eles diziam que Jesus jamais tinha sido um homem, um ser humano. Então eles negavam absolutamente a humanidade de Jesus. E João, quando vai escrever, diz o seguinte: filhinhos, não dei crédito a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus. Qualquer espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Então João está combatendo o gnosticismo. Então Jesus percebe que a sua hora de enfrentar a cruz, ela se aproxima. Ele, mais do que ninguém, vê os sinais, sabe o que vai acontecer. Então, como um ser humano legítimo, 100% homem, ele tem pavor e angústia. E como qualquer homem com pavor e angústia, sabendo do seu sofrimento que está por vir, ele vai pedir a Deus graça, não para livrá-lo do sofrimento, mas para triunfar sobre a dor, para que ele possa realizar o plano de Deus. Então Jesus é alguém totalmente dependente do Pai. Jesus é alguém que nos ensinou uma total dependência de Deus. Então, quando ele está debaixo de pavor e angústia, ele não pede que simplesmente aquele pavor suma, mas ele vai ao Pai e ele pega esse pavor, essa angústia que ele está sentindo e que é visível ali, que mostra sua humanidade, então ele vai lá e ele ora ao Pai, ele aproveita esse momento de angústia, de pavor, para trazer ensinamento aos discípulos. Então ele ora ao Pai, algo que ele sabe que o Pai não vai responder, mas ele quer ensinar aos discípulos. Essa é a segunda parte da resposta. É uma resposta só com duas partes. Então ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu já expliquei na aula que era possível aos condenados
pedir a outro que morresse em seu lugar, que morresse primeiro. Então, se tivesse outro, Jesus querendo mostrar que não há outro Salvador, Jesus diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, ora 3 vezes e não consegue uma resposta. Então Jesus, depois de ter ensinado aos discípulos, inculcado na cabeça deles com essa oração, porque eles tinham visto Jesus orar ao Pai e o Pai atender, mas essa oração de um substituto, o Pai não responde, não tem substituto para a nossa salvação. Por isso Pedro pôde dizer depois: não há nenhum nome no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Então o que acontece? Quando Jesus Cristo, nosso Senhor, ele ora, o Pai não responde, então agora fica claro que ele é o único Salvador. E aí Jesus diz: seja feita a tua vontade. Então Jesus sentiu, sim, pavor e angústia, o que prova que ele é um ser humano, né? Mas ele não é só ser humano, ele é et veri Deus, et veri homem, ou seja, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, 100% Deus, 100% homem. E aí, como ser humano de verdade, não uma ilusão, não uma aparição, como diziam os docéticos. O docético dizia que ele era do verbo dokel, desculpe, aparentar, então ele apenas parecia, não era. E Jesus chega e mostra. Marcos vai mostrar que Jesus é um ser humano, que diante da dor, diante do absurdo, diante da calamidade da cruz, da hediondez, da paixão, Jesus tem pavor e angústia. E como um ser dependente do Pai, ele vai buscar em Deus forças para atravessar aquela luta. E uma vez que ele está ali e sabe que aquela luta é intransferível, ele vai ter que enfrentá-la. Então ele aproveita a luta para ensinar os discípulos que não há substituto para a sua obra salvadora, salvífica. Então ele ora ao Pai sabendo que não terá resposta, mas para inculcar na cabeça dos discípulos que ele é o único escolhido por Deus para nos salvar. Então eu espero ter respondido a sua pergunta, meu irmão, e a todos os alunos do nosso querido CETAD. Se você perguntar, nós vamos, com a graça de Deus, responder. Então fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.